O espaço que se segue é da inteira responsabilidade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. O ZAC Magazine. Revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação. O ZAC Magazine. Viva, muito bom dia. No ar e consigo mais uma edição do ZAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Este programa conta com a produção e realização da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, assistência de produção de Domilde Lumbuicico e coordenação editorial de Joel Costa e Arlindo Macedo. Eu sou Alice da Cruz e com todo o prazer vou apresentar-lhe os factos que são notícia no ZAC Magazine. O ZAC Magazine, o programa que significa oportunidades de negócio. 7 empresas dos Estados Unidos visitam Angola em setembro, ao abrigo do projeto Trade Winds, promovido pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Daqui um mês, estamos a receber uma delegação de empresas americanas por um programa que nós chamamos Trade Winds. É a primeira vez aqui no continente de África que vem esse grupo de 100 empresários americanos para a África do Sul. Dali, as empresas escolhem o país que eles querem visitar com uma visita mais profunda. Desse grupo de empresários a vir para Angola, um grupo de 7 empresários que escolheram vir a Angola, 3 deles tratam do setor agrícola, em áreas específicas, ou seja, existe muita oportunidade para essa aproximação. Nós não estamos a promover investimento aqui em Angola, nós estamos a trabalhar em aproximar empresas americanas com tecnologia, know-how e equipamento que possam contribuir à produtividade agrícola angolana. E a realidade é que cada empresa tem uma estratégia diferente, ou seja, nós somos a facilitador, uma vez que uma empresa angolana e americana faz negócios, eles decidem qual é o interesse de ambos deles em termos da estratégia para o longo prazo de negócio. E só para mencionar, nesse evento de negócio Trade Winds, dá 2 oportunidades para as empresas angolanas. É para conhecer as 7 empresas americanas que há vir aqui em Angola nos sectores de agroindústria, como eu mencionei, além de energia elétrica, transporte e saúde. Esses são os setores de foco desse programa. Claro que as reuniões pré-marcadas vão ser bem detalhadas, acertando que atinge os objetivos das empresas americanas e também as empresas angolanas, para ser bem exitoso, com o máximo exitoso possível. Falou Júlia Roner, representante da secção comercial da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. Aproveite, ligue através dos terminais 923-415560, 934-593031 e 915-39-8408. Ou então contactar diretamente a Embaixada através dos números 946-440977 e 946-440982. E procure saber todas as informações que lhe permitirão ter um parceiro dos Estados Unidos da América. Câmara de Comércio Estados Unidos da América Angola. Uma ponte que liga a sua empresa ao mundo. O ZAC Magazine.
Votos renovados do Bom Dia, si, caro ouvinte. Este é o seu programa, o ZAC Magazine, da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Vamos aos principais tópicos a serem abordados na edição de hoje. Diretor-geral da Total EP, Jean-Michel Averny, é o convidado da 37ª edição do habitual First Friday Club, evento de convívio social entre executivos, promovido pela Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola nas primeiras sextas-feiras de cada mês. O evento, que terá lugar já nesta sexta-feira, 4 de setembro deste ano, numa zona adjacente ao restaurante Jango Veleiro, vai abordar o tema baixa do preço do petróleo, oportunidades de negócio, estratégia da Total para o mercado angolano. Acompanhe hoje no ZAC Magazine o debate sobre o tema como os Estados Unidos podem apoiar o desenvolvimento da agricultura em Angola. São nossos convidados o administrador da Fazenda AgroLíder, Sr. José Macedo, o representante do projeto Terra do Futuro, o economista Carlos Gomes e o economista Carlos Padra. Um debate que poderá acompanhar já a seguir e será conduzido pelo jornalista Joel Costa. Acompanha. Agora você tem o ZAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. A quarta-feira, a partir das 10 horas, na LAC. Notícias, opiniões, entrevistas, comentários, sugestões e tudo o que interessar ouvir e saber numa boa parceria. Um espaço aberto a membros e interessados. Um espaço da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. Porque a fazer rádio nos vamos compreender melhor. Ora viva, muito bom dia, ouvintes do ZAC Magazine. Sejam bem-vindos a mais um debate aqui no programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola, incluído no ciclo de debates de que forma os Estados Unidos podem contribuir para o processo de diversificação da economia angolana. Hoje estamos de volta neste nosso formato para trazer, naturalmente, um tema mais alargado, ou seja, falamos da edição passada de que forma os Estados Unidos podem apoiar o desenvolvimento da economia angolana e o processo de diversificação da economia, mas agora vamos falar do setor da agricultura, de que forma os Estados Unidos da América podem apoiar o desenvolvimento da agricultura em Angola. Tivemos na edição passada a senhora Júlia Rauner, ela que é a chefe da secção comercial da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola e que naturalmente tem estado a fazer parcerias entre empresas angolanas e dos Estados Unidos. Como ficamos a saber no último debate, em setembro, dia 14, chegam a Angola 7 empresas dos Estados Unidos com o propósito de conhecer melhor o mercado. 3 dessas empresas estão no setor da agroindústria, há empresas no setor da energia e, naturalmente, empresas no setor da saúde. E alguns dos empresários angolanos podem marcar já as reuniões através da Câmara de Comércio. Para além disso, ficamos também a saber que o Departamento de Estado da Agricultura dos Estados Unidos já tem um escritório de representação em Angola e que está a apoiar os verdadeiros produtores em Angola. Também tomamos conhecimento que existem oportunidades para que as empresas angolanas visitem os Estados Unidos, possam fazer intercâmbio, trocar conhecimentos com as empresas dos Estados Unidos do mesmo setor. E o setor da agricultura tem sido um dos setores mais beneficiados e prioritários nessa estratégia dos Estados Unidos de apoiar o processo de diversificação da economia angolana. Vamos, naturalmente, ouvir o que nos dizia Júlia Rauner no último debate, para servir de base para o que vamos falar aqui com os nossos convidados.
A Embaixada Americana dedicar-se a fortalecer os contatos e parceiros entre empresas americanas e angolanos. Esse é nosso papel principal no gabinete comercial, tanto quanto o gabinete agrícola da Embaixada Americana. Claro que o setor petrolífero representa a maioria do negócio bilateral entre os Estados Unidos e Angola por razões históricas. Além de, claro, apoiar esse setor de importância para ambos países, nós focalizamos principalmente nos sectores prioridades para a diversificação da economia angolana. Os sectores prioridades por nosso escritório incluem a agricultura, a eletricidade e água, a saúde, tecnologias de soluções médicas, a telecomunicações, equipamento industrial, e também transporte e logísticas. Esses sectores cabem no quadro das prioridades nacional de desenvolvimento angolano e também cabem nas áreas principais das capacidades globais das empresas americanas. Na Embaixada Americana estamos a receber muitas empresas angolanas à procura de soluções produtivas americanas, principalmente tecnologias, equipamento e know-how na área agrícola. Essa é a grande demanda que nós estamos a receber. E essas tecnologias, equipamento e know-how são a base da produtividade futuro angolano. É essencial. Esses insumos de equipamento produtivos são essenciais também para a formação e aumentação das exportações angolanas. Para só destacar alguns pontos, porque essa é a área de parceria que nós estamos a focalizar. Investimento, as empresas angolanas, eles vêm para nós com terra. Eles já têm o local de agricultura. O que eles falta é a tecnologia, conhecimento, produtividade. Para destacar alguns pontos de atividade, porque é uma ampla parte de nosso portfólio. A vida comercial da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola, a senhora Júlia Rauner, declarações preferidas no último debate realizado aqui na LAC, Luana Antena Comercial, pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América em Angola, no programa USAC Magazine. USAC Magazine, o programa que significa oportunidades de negócio. 7 empresas dos Estados Unidos visitam Angola em setembro, ao abrigo do projeto Trade Winds, promovido pelo Departamento do Comércio dos Estados Unidos. Daqui um mês, estamos a receber uma delegação de empresas americanas por um programa que nós chamamos Trade Winds. É a primeira vez aqui no continente de África que vem esse grupo de 100 empresários americanos para a África do Sul. Dali, as empresas escolhem ao país que eles querem visitar com uma visita mais profunda. Desse grupo de empresários a vir para Angola, um grupo de 7 empresários que escolheram vir a Angola, 3 deles tratam do setor agrícola, em áreas específicas, ou seja, existe muita oportunidade para essa aproximação. Nós não estamos a promover investimento aqui em Angola, nós estamos a trabalhar em aproximar empresas americanas com tecnologia, know-how e equipamento que possam contribuir à produtividade agrícola angolana. E a realidade é que cada empresa tem uma estratégia diferente, ou seja, nós somos a facilitador, uma vez que uma empresa angolana e americana faz negócios, eles decidem qual é o interesse de ambos deles em termos da estratégia para o longo prazo de negócio. E só para mencionar, nesse evento de negócio Trade Winds, dá 2 oportunidades para as empresas angolanas. É para conhecer as 7 empresas americanas que há vir aqui em Angola nos sectores de agroindústria, como eu mencionei, além de energia elétrica, transporte e saúde. Esses são os sectores de foco desse programa. Claro que as reuniões pré-marcadas vão ser bem detalhadas, acertando que atinge os objetivos das empresas americanas e também as empresas angolanas, para ser bem exitoso, com o máximo exitoso possível. Falou Júlia Rauner, representante da secção comercial da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. Aproveite, ligue através dos terminais 923-41-5560, 934-59-3031 e 915-39-8408. Ou então contactar
diretamente à Embaixada através dos números 946-440977 e 946-440982. E procure saber todas as informações que lhe permitirão ter um parceiro dos Estados Unidos da América. Câmara de Comércio Estados Unidos da América Angola. Uma ponte que liga a sua empresa ao mundo. O ZAC Magazine. Agora 10 horas e mais 15 minutos, cá estamos para o debate. Lançadas estão as sementes, as bases para este debate. Vamos então passar a apresentar os nossos convidados, já presentes em estúdio. Primeiro saudar, dizer muito bom dia ao Sr. José Macedo, administrador da Fazenda AgroLíder. Muito bom dia e bem-vindo ao ZAC Magazine. Muito bom dia, obrigado. Bom dia a todos os ouvintes. Também connosco está o economista Carlos Padre, que a nós se junta para, naturalmente, falarmos sobre este tema. Muito bom dia, Sr. Carlos Padre, e bem-vindo uma vez mais ao ZAC Magazine. Bom dia e obrigado mais uma vez por essa oportunidade. E como dissemos no início do programa, vamos falar hoje sobre de que forma os Estados Unidos podem apoiar o desenvolvimento da agricultura em Angola. Um setor-chave para o desenvolvimento, é a base da indústria e, naturalmente, vamos abordar essas questões. Convidados foram, naturalmente, um economista e também uma das empresas, das maiores empresas produtoras a nível do setor agroindustrial em Angola. Vamos começar por si, Sr. José Macedo, por tudo o que ouviu e pela sua experiência daquilo que é efetivamente a agricultura em Angola, o que sente de que forma os Estados Unidos podem naturalmente apoiar o desenvolvimento da agricultura em Angola. Mas antes de tudo, gostávamos que fizesse uma breve apresentação do projeto AgroLíder, onde estão presentes, o que é que já produzem e depois podíamos naturalmente falar de que apoios podem ser necessários para alavancar a produção agrícola em Angola. Bom, a AgroLíder e a Nova AgroLíder são empresas do Grupo Líder, que neste momento têm 3 fazendas em produção, 2 em pleno, uma em grande expansão, que se situa na Kibala. Produzimos quase todo o tipo de hortofrutícolas, portanto, possíveis de produzir consoante o clima das regiões onde estamos inseridos, tendo neste momento também a desenvolver um projeto de agropecuária, onde já temos uma produção considerável de bovinos e estamos a iniciar um projeto de produção de leite e produtos lácteos, derivados do leite. Quanto às ajudas que os Estados Unidos podem dar à Angola, podem ser muitas. Começar pela formação, que neste momento é a grande lacuna que nós temos no país e em que a AgroLíder aposta bastante na formação de quadros nacionais, a nível de operadores de máquinas, técnicos. Estamos a dar estágio a alunos das escolas agrícolas do país. Já temos uma quantidade de ex-alunos das escolas que estão a estagiar e outros já pertencem ao quadro do pessoal da AgroLíder. E muito bem, estão a ter uma evolução esperada dentro com os nossos técnicos formadores expatriados. Quantos trabalhadores tem a AgroLíder neste momento? A AgroLíder neste momento, trabalhadores nacionais passa de 2.000, devem andar perto dos 2.500 trabalhadores nacionais. Não tenho um número preciso, mas há de andar por aí muito, muito próximo. E todos eles aprendem qualquer coisa todos os dias, porque nós utilizamos tecnologia de ponta, vamos escolhendo tecnologia dos vários países, inclusive a dos Estados Unidos, e vamos transmitindo, fazemos formação. A aposta é ir substituindo, dentro da medida dos possíveis, a mão de obra expatriada por mão de obra nacional. Ainda existe um número muito elevado de mão de obra expatriada no setor da agricultura? Existe e é necessário existir, porque a agricultura não é uma ciência exata. A agricultura é uma ciência em mutação todos os dias.
Nós, hoje de manhã acordamos, vamos ao campo e detectamos uma doença ou uma carência numa planta, ou que é preciso estudar o que é, aplicar os produtos necessários para combater esses problemas, essas endemias que as plantas sofrem, ou porque chove, ou porque faz sol. Há sempre alterações diárias nas coisas. Portanto, é diferente de uma fábrica que fabrica telhas e aquela tecnologia produz telhas durante não sei quantos anos, desde que se faça a manutenção das máquinas. Na agricultura é diferente. Toda a hora aparecem coisas novas, problemas novos, desafios novos. Portanto, nós temos investido bastante neste setor no país. As ajudas externas são sempre bem-vindas. Os Estados Unidos, neste momento, deve ser o país, pela sua grandiosidade, pelo seu desenvolvimento, um dos países preferenciais para poder investir em Angola. Agora, é necessário criar condições para tal. Redes viárias, energia, os seguros de colheitas, portanto, que são produtores que estão habituados a níveis de apoio por parte dos organismos que em Angola ainda não existe. Nós, se formos daqui para Aquibala, vimos o estado da rede viária. Se nós levarmos um americano a Aquibala, o homem assusta-se e vem aterrorizado com a estrada, porque nós vamos sempre em gincana, a depararmos com caminhões de frente e outros carros também em gincana. Portanto, olhando àquilo que eu conheço da segurança que um americano está habituado, das exigências que eles têm, como, por exemplo, no setor petrolífero, de segurança, de saúde, de qualquer situação, ele se calhar vai lá uma vez e pensa assim, epá, eu aqui nestas condições não trabalho. Portanto, é preciso ser um bocado aventureiro para se trabalhar neste momento na agricultura em alguns pontos do país. Portanto, há que criar condições. O Executivo fez as vias, mas não foram mantidas. Hoje estão a ficar bastante degradadas e a comprometer, inclusive, também o desenvolvimento da AgroLíder. Agora, que eles têm muito para ajudar, têm. Que eles têm muito por onde ajudar, têm. Muito obrigado, Sr. José Macedo, administrador da Fazenda AgroLíder, do Grupo Líder, naturalmente. Vamos também estender a conversa ao economista Carlos Padre. Doutor Padre, por aquilo que ouviu e por aquilo que conhece, de que forma os Estados Unidos podem apoiar o desenvolvimento da agricultura? Ouviu também o foco da senhora Júlia Rauner, falando sobre os apoios e os tipos de parcerias que pretende se fazer. Pelo seu conhecimento, este é o melhor caminho? Bem, depois de ver aqui o Sr. Macedo da AgroLíder, realmente, portanto, ele coloca aqui determinados problemas que têm muito a ver com a própria operacionalidade da empresa e também o ambiente que envolve. Eu, se calhar, vou um bocado mais longe ao falar aqui a questão portanto, o setor da agricultura, portanto, tem as suas próprias características e, diferentemente do setor petrolífero, onde os americanos, digamos, mais investem desde os anos 70 até este momento, mas nós temos realmente um setor da agricultura que nós precisamos desenvolver e que também, historicamente, os americanos já tiveram grande presença em Angola há muitos anos atrás. Digamos que, dada a situação atual, onde nós temos que portanto, seguir esses apelos da diversificação da economia, e da qual nós estamos agora, digamos, envolvidos cada vez mais nesse intercâmbio com os Estados Unidos da América, no sentido de ajudar a apoiar o desenvolvimento agrícola em Angola. Portanto, nós, a princípio, o Executivo angolano deu um passo muito importante, que é, por exemplo, a aprovação no mês passado, mês de agosto, da Lei do Investimento Privado, portanto, que é um passo, principalmente para cativar mais investimento. É
É um facto que as regras do mercado em Angola estão bem definidas. O sistema econômico de Angola é um sistema de economia de mercado, não existem dois sistemas, apenas existe um, que é a economia de mercado, e onde a propriedade privada, digamos, é, portanto, um dos aspectos mais importantes para mover, quer dizer, toda essa máquina e para poder cativar, portanto, o investimento privado no sentido de investir mais na agricultura. Portanto, nós sabemos qual é a situação atual da nossa agricultura, que a maior parte é uma agricultura de subsistência e que realmente nós precisamos mudar esse quadro. Embora saibamos que existe agora um debate entre a modernidade e o tradicional, mas de qualquer das formas, portanto, é um facto que nós temos que olhar para frente. E olhar para frente é realmente cativarmos investimentos para que se desenvolva uma agricultura moderna em Angola. É a única via, e a via para o futuro é essa. Nós agora sabemos que em Angola existem 24 milhões, da qual grande parte está situada no campo e que precisa de emprego, e nós entendemos que quase todos os dias chegam pessoas do campo para a cidade, há excesso rural, e que esse excesso rural tem que ser contido realmente com investimentos no nível da agricultura para manter essas pessoas nos seus campos e nas suas aldeias. E daí é que eu acho que a maior forma dos Estados Unidos apoiar o desenvolvimento de Angola é principalmente a questão dos investidores que sejam empresas. Portanto, nós sabemos que nos Estados Unidos existem milhões de empresas, embora o Departamento Americano Comercial Americano esteja a fazer esforço de virem cá algumas empresas, mas eu acho que é preciso fazer muito mais. Muito mais não só pelo facto de que nós sabemos que existe uma enormidade de empresas americanas, como também aqui nós precisamos de muito mais. Por outro lado, a questão do financiamento. Financiamento, portanto, temos que, de facto, buscar fontes de financiamento, principalmente em termos para nós podermos importar tecnologia, portanto, recursos tecnológicos, equipamentos, e também a questão do capital humano. Portanto, nós precisamos aqui realmente de capital humano que tenha conhecimentos para nós fazermos uma agricultura moderna. Eu acho que o futuro da Angola vai passar por aí, tem que se fazer uma agricultura moderna. Porque, embora nós saibamos que possa coexistir uma agricultura tradicional, uma agricultura moderna, mas a agricultura moderna tem que ter um maior vigor de desenvolvimento e, se calhar, com essa nova lei do investimento, nós podemos começar a dar esses passos agora. Porque na situação em que está, a situação não é boa. Nós sabemos atualmente qual é a situação dos preços do petróleo. O petróleo, praticamente, digamos, 98% das exportações de Angola são petróleo, e nós temos que começar a mudar esse quadro. E mudar esse quadro realmente é começamos a cativar esses investidores para virem implementar determinados investimentos aqui em Angola. Portanto, de facto, vale a pena mencionar que, como já existe esse departamento comercial americano, isso com certeza que é uma mais-valia para esse início. E realmente, quer dizer, essa agricultura moderna que nós pretendemos obter, e os americanos pretendemos essa ajuda americana, não só para o mercado interno, como também para o mercado externo. Atenção que a agricultura deve virar, portanto, para desenvolver culturas que sirvam, que abastecem o mercado interno, mas principalmente o mercado externo. Porque nós sabemos que os americanos já eram consumidores de grande parte dos produtos agrícolas que Angola produzia. Portanto. E então nós temos aí que, digamos que o que Angola não deixou de fazer durante determinado tempo, outros países fizeram. Então, mas nós podemos retomar esse nosso lugar. Retomando esse nosso lugar realmente no sentido de desenvolvermos uma agricultura para o mercado externo, quer dizer, para a exportação. E a partir daí julgo que nós temos condições, inclusive a nossa lei de terras, portanto, a princípio, ela garante que as empresas, portanto, garante que as empresas tenham o seu espaço para desenvolver a sua agricultura. Portanto, a lei de propriedade privada está garantida na Constituição, e por isso acho que as condições existem, agora precisamos de facto começar a dinamizar isso. Muito obrigado, economista Carlos Padre. Voltamos ao Sr. Macedo para falar naturalmente sobre a questão dos principais desafios que se colocam à nossa agricultura. Quais são, neste momento, os nossos principais desafios? Bom, os nossos principais desafios quanto a mim, na agricultura, que é desenvolvê-la o máximo possível.
inclusive a agricultura de subsistência, a agricultura tradicional, que penso que através do associativismo pode-se desenvolver e podem produzir muito, porque têm sido estes agricultores que têm abastecido os mercados do país, não é? Empresas agrícolas de grande porte a produzir, ainda existem poucas para aquilo que deveria existir neste momento. E só através do associativismo, de conseguir canalizar esforços a nível municipal, a nível comunal, a nível local, de conseguir criar espaços onde essas pessoas possam produzir bem, que possam produzir com tecnologias modernas. É impossível conseguir ajudar esses produtores no sistema em que eles se inserem, que têm 200 metros quadrados aqui, meio hectare ali, espalhado no meio das matas. Portanto, essas pessoas precisam ser ajudadas. A nível das grandes empresas, é preciso trazer muito know-how, trazer técnicos para ensinarem os nossos produtores. Nós vemos as pessoas com algum dinheiro, com interesse em apostar na agricultura, mas falta know-how. Neste momento não é fácil recrutar pessoas, engenheiros, técnicos para vir para Angola, é difícil. É preciso que o Governo, portanto, cative, abra as portas, desburocratize uma série de situações para se poder desenvolver a agricultura. Por exemplo, podia exemplificar algumas das situações que é necessário desburocratizar para dinamizar e impulsionar a produção agrícola no país? Olha, nós temos uma situação de um projeto, do projeto leiteiro. Demos entrada na ANIP o ano passado, há mais de um ano. Neste momento, sei que a ANIP canalizou, era um projeto de mais de 15 milhões de dólares. Tem um investimento aprovado, um financiamento aprovado pelo Angola Invest de 5 milhões. Esse projeto saiu da ANIP no dia 18 de agosto de 2014 e até hoje estamos à espera de uma resposta. Portanto, já passou um ano, nem nos dizem que sim, nem que não. E nós estamos aqui à espera que haja uma solução. É evidente que um ano é muito tempo. Esse projeto já podia estar a meio da sua... portanto, do seu andamento normal. É evidente que um investidor, se a gente lhe disser, alguém que queira vir investir em Angola, que daqui a um ano e meio que podemos ter um investimento aprovado, essa pessoa desiste. A partida desiste, porque as pessoas hoje querem investimentos rápidos, querem um retorno rápido, portanto tem que se desburocratizar um pouco essas situações, como não ter receio da mão de obra especializada que vem para o país, que são mão de obras temporárias que vêm trazer mais valia ao país. Muito obrigado, Sr. Macedo, e os desafios. Sr. Padre, por aquilo que tem acompanhado, quais são os nossos desafios? Fala-se muito dos tipos de agricultura de sequeiro e a mecanizada. Pelo que tem visto, está a desenvolver-se neste diapasão? Quer dizer, existem empreendimentos que têm um certo volume, por exemplo, há um exemplo que eu dou que tem que ser replicado, que é, por exemplo, o projeto SODEPAC, que está a nível de Malange, portanto, onde um projeto onde que a SODEPAC faz o licenciamento de terras, onde coloca condições de algumas infraestruturas de eletricidade, de água, mas claramente isso tem que ser replicado em todo o país. Portanto, é só nós estudarmos as zonas potenciais da agricultura em Angola e nós replicamos, embora, como disse aqui o Sr. José Macedo, que realmente a agricultura tradicional também tem que acompanhar, portanto, num formato de cooperativas, que é o ideal para o caso.
Realmente os desafios são grandes, e nós sabemos que a nível do Ministério do Comércio tem havido grandes esforços. Por exemplo, o PAPAGRO, esse programa de aquisição de produtos agrícolas e pecuários, é uma iniciativa no sentido de ajudar esse escoamento dos produtos do campo para a cidade, e ademais esse novo elemento que foi criado agora, né, do Ministério do Comércio, que é o agente logístico, especialmente para, digamos, acelerar esse escoamento dos produtos. Quer dizer, são passos que, tanto o Executivo tem dado no sentido de fazer-se da agricultura realmente o melhor do que nós temos agora. Temos que melhorar muita coisa, mas realmente tem um espaço grande para nós evoluirmos, e com ajuda americana, eu acredito que mais depressa as coisas poderão andar, né? Porque nós sabemos que os Estados Unidos, a nível do mundo, é um dos países onde tem uma agricultura mais desenvolvida. Então, por que não buscarmos esses parceiros que têm essa agricultura, que têm esse potencial todo de know-how, aqui que o Sr. Macedo tanto mencionou, a questão do know-how, e que realmente eles poderão ser de uma grande ajuda. Porque realmente, em termos, digamos, públicos, acho que a nível do Executivo, portanto, a responsabilidade de criar, digamos, todo o ambiente propício para que os negócios evoluam, mas agora cabe aos privados de fazerem os negócios. Então, de facto, a ideia de se fazer da captação de investidores, portanto, acredito que com a nova lei do investimento, como eu falei anteriormente, realmente vai dar um grande impulso a isso, mas que também estamos a contar com a prestação, porque julgo que os Estados Unidos também têm interesse em que realmente a Angola se desenvolva, e acho que também faz parte da própria política americana para a África Austral, realmente. E aliás, nós temos aí o AGOA, que é, portanto, esse acordo do AGOA, que realmente foi até prorrogado, quer dizer, veio dar mais ânimo aqui à África, no sentido que realmente percebemos que os Estados Unidos, quer dizer, tem uma política que realmente está a favorecer as trocas comerciais com os países africanos. Então nós devemos aproveitar isso. E gostaria também, por exemplo, de falar um aspecto importante que tem a ver com algum produto, já que falou de algumas culturas, por exemplo, o algodão. Nós sabemos que existem, portanto, foram recentemente, ou estão sendo reabilitadas 3 grandes fábricas têxteis, e realmente, quer dizer, a matéria-prima dessas fábricas deverá ser o algodão. E nós temos aí um espaço, e sabemos que os Estados Unidos, em termos de algodão, é um país que tem uma tradição muito grande e que tem um potencial grande em termos de produção do algodão. E então acho que aí há um espaço grande que nós temos que ativar investidores americanos para que desenvolvam essa cultura do algodão. Eu sei que, por exemplo, no período colonial, por causa disso, havia até um fundo de fomento algodoeiro, o fundo de fomento algodoeiro, portanto, estava ligado ao Instituto Algodão, e que era quer dizer, é só para ver, quer dizer, que havia dava-se muita importância a determinadas culturas que serviam para abastecer a indústria têxtil. E, portanto, nós temos aí também um espaço, e, por exemplo, a província de Malange está vocacionada para isso. Nós sabemos, já ouvimos falar da Cotonang, portanto, que era uma empresa que já, no período colonial, fazia desenvolvia essa cultura, e que realmente nós podemos também incentivar isso. Agora, naturalmente que tudo isso, embora que a senhora Júlia Runner tenha dito que o caso do financiamento que tinha sido estado angolano, mas nós sabemos que há muitos anos atrás já havia presença, por exemplo, eu sei que havia o First National Citibank, que é um banco americano, que tinha um joint ventures com o BES, o Banco do Espírito Santo, portanto, há mais de 40 anos atrás, e que eles desenvolviam determinados financiamentos e crédito a empresas, não só americanas, como outras empresas angolanas, aqui a nível nacional. Portanto, quer dizer, eu acredito que devemos realmente abraçar essa iniciativa do governo americano em abrir aqui o Departamento Comercial e o Departamento de Agricultura, e julgo que temos tudo para que Angola desenvolva, e realmente as populações que vivem no campo precisam mesmo disso.
Obrigado. Então, diz o Dr. Padre que é necessário, naturalmente, financiamento também, para além de todo o apoio da formação, da tecnologia, também é necessário que existam algum financiamento para esta produção. Também, nesta primeira parte do nosso debate, tivemos o Sr. José Macedo, administrador da Fazenda AgroLíder, que nos explica que é necessário também desburocratizar. Há muita necessidade de know-how, não combater a mão de obra especializada, aproveitá-la, absorvê-la e, de alguma forma, poder aprender com esta mão de obra especializada, porque o país precisa dela e é necessário, porque a gente não pode aprender se não tiver quem nos ensine. Então, a mão de obra especializada está aí para isso, como diz o Sr. José Macedo, e também é necessário desburocratizar alguns processos, como tivemos aqui o exemplo do projeto leiteiro, do Grupo Líder, que aguarda por mais de um ano pela aprovação. Como se disse, muitas vezes, quando se demora a aprovar, o parceiro vai para outros campos, procura outro local para financiar, como diz muitas vezes o Sr. Godinho. Hoje, quando alguém quer investir, olha para o globo e vê onde é que pode encontrar oportunidades. E vai tentando. Encontra um alvo, identifica um alvo, mas quando esse alvo está a falhar, tem o plano B e o plano C, e muitas vezes a burocratização pode levar a perda de investimentos que vão naturalmente para outros pontos e não ficam no país. Estas são as notas que tiramos desta primeira parte do debate. Agora, 10 horas e 40 minutos, vamos para um breve intervalo. Regressamos dentro de instantes para continuar o debate. O ZAC Magazine, o programa que significa oportunidades de negócio. A Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola está a promover parcerias entre empresas dos Estados Unidos e empresas angolanas. Os setores prioritários são agricultura, energia, agroindústria, entre outros setores da atividade económica. Se é empresário angolano e está interessado em ter um parceiro americano, não perca mais tempo. Pegue no seu telefone e ligue já para o ZAC através dos terminais 923 41 5560, 934 59 30 31 e 915 39 84 08. Ou então contactar diretamente a Embaixada através dos números 946 440977 e 946 440982. O ZAC Magazine. Agora 10 horas e mais 41 minutos. Continua a acompanhar o programa o ZAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Antes de passarmos para a segunda parte do debate sobre o tema como os Estados Unidos podem apoiar o desenvolvimento da agricultura em Angola, recordamos que o diretor-geral da Total EP, Jean-Michel Laverny, será o convidado da 37ª edição do habitual First Friday Club, evento de convívio social entre executivos, promovido pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola, nas primeiras sextas-feiras de cada mês. O evento terá lugar já nesta sexta-feira, 4 de setembro de 2015, numa zona adjacente ao restaurante Jango Veleiro, e vai abordar o tema baixa do preço do petróleo, oportunidades de negócio, estratégia da Total para o mercado angolano. E muito rapidamente vamos deixar os contactos caso queira tornar-se membro da USAC, basta ligar para os números 934 59 30 31 e 915 39 84 08. Agora sim, passamos para a segunda parte do debate sobre o tema como os Estados Unidos podem apoiar o desenvolvimento da agricultura em Angola. São os nossos convidados, o administrador da Fazenda AgroLíder, Sr. José Macedo, e o economista Carlos Padre. Muito obrigado, Alice. Retomamos o debate. Vamos naturalmente continuar a falar sobre este tema e sobre estas oportunidades que surgem. Vamos recordar aos nossos ouvintes e também aos nossos convidados que em setembro, dia 14 de setembro, chega à África, começando pela África do Sul, uma delegação de 100 empresas dos Estados Unidos que venham para explorar oportunidades de negócio. E dessas 100, 7 visitarão Angola com o propósito de conhecer melhor as empresas angolanas, as oportunidades de negócio existentes no nosso país e, naturalmente, depois decidir fazer parcerias com empresas nacionais. 3 empresas vêm a nível
do setor da agricultura, da agroindústria, há a empresa do setor dos transportes, uma empresa de energia e, naturalmente, uma empresa do setor da saúde. E, naturalmente, pedimos aos empresários que estejam atentos e, num próximo Furnace Friday Club, já na próxima sexta-feira, dentro de 2 dias, entretanto, a Câmara de Comércio vai abordar as oportunidades de negócio com o setor petrolífero. Para quem não conhece, é importante dizer que no setor petrolífero existe uma política chamada Local Content, conteúdo local, criada pela Sonangola, em parceria com o Ministério dos Petróleos, com vista a assegurar que a produção nacional seja absorvida pelas empresas produtoras de petróleo. Como sabem, estas empresas precisam de todos os tipos de bens e serviços, desde os produtos agrícolas, desde o catering para a alimentação, desde a própria exploração e perfuração petrolífera. Enfim, há um conjunto quase infinito de oportunidades de negócio com empresas do setor petrolífero. E a Câmara de Comércio, olhando para esta necessidade de dinamizar o conteúdo local, esta sexta-feira convidou o maior produtor de petróleo do país, a Total, que será o convidado para o First Friday Club. Aproveito já para convidar os senhores aqui presentes para este evento e lançar a questão sobre as oportunidades. Sr. Macedo, tem estado... Que oportunidades encara no setor petrolífero, tendo em conta a questão do conteúdo local? Com uma política do género a funcionar, como é que a AgroLíder poderia aproveitar essas oportunidades? Bom, a AgroLíder aproveita já neste momento algumas oportunidades indiretamente de fornecimento de produtos às empresas petrolíferas. Nós temos vários clientes de caterings e de fornecimento de produtos alimentares às petrolíferas e, portanto, eles fazem a nossa distribuição. É a forma que nós neste momento temos tido do apoio das petrolíferas, porque sabemos que os nossos produtos que chegam lá, sabemos quem são os clientes dessas empresas. Poderia sempre haver outros apoios, outras formas de colaboração, não é? Que a nível das experiências que as petrolíferas têm de produção de produtos químicos que chegam à agricultura, portanto, são situações bastante complexas, mas podem ser uma hipótese de futuro. Sr. Macedo, quais são as culturas em que devemos apostar? Já somos, em tempos, falávamos sobre que o país já é autossuficiente na produção de banana, quase não tem necessidade de importar banana. Haverão outros produtos em que, pela sua experiência e pelo seu conhecimento, Angola já consegue não importar estes produtos? E quais são aqueles produtos que existe maior demanda no mercado, não é, maior procura, e que naturalmente com estas parcerias, com mais financiamento, com mais apoio, se pode naturalmente alavancar? E já aproveitar para colar uma outra pergunta: seguro agrícola. Fala-se muito nele, já efetivamente estarão a ser dados os passos para esse efeito? Tem algum conhecimento disso? E que tipo de apoio, que impacto teria o seguro agrícola na atividade de empresas como a AgroLíder? Bom, o seguro agrícola, vou começar pelo seguro agrícola, penso que é um setor que está em estudo, ainda não está implementado, não há ainda nenhum seguro agrícola, porque eu tenha conhecimento, mas já se fala, as seguradoras com quem temos contactado têm esse projeto em estudo e aos produtores dava a garantia dos prejuízos causados por intempéries e outras pragas que podem acontecer, não serem o desastre ao fim do produtor agrícola. Porque nós já tivemos intempéries, uma vez no Bom Jesus, coisa que nunca ninguém tinha visto cair granizo, houve tipo de um pequeno furacão que destruiu toda a nossa produção de banana naquela fazenda. Portanto, precisávamos na altura de um seguro agrícola para nos ajudar a alavancar de novo a produção
é evidente que, como pessoas de coragem que somos, não desistimos e conseguimos rapidamente repor a produção, porque tínhamos algum capital próprio para poder fazer, não é? Qual foi o valor de prejuízo? Naquela altura, já foi há uns anos, talvez cerca de 3 milhões de dólares, mais ou menos. Ou seja, o seguro agrícola pode ajudar a salvaguardar essas questões, 3 milhões de dólares que podemos dizer que foram para o lixo, não é? Que foram para o lixo. Não se conseguiu aproveitar esse valor. Então o seguro agrícola é para ontem. Na perspectiva do produtor, é para ontem. Correto. Dr. Carlos Padre, enquanto economista, seguro agrícola, que dificuldades, afinal? Por que razão ainda não temos seguro agrícola? Não, quer dizer, nós sabemos que as seguradoras praticamente só nos últimos 5 anos é que estão a ter um desenvolvimento assinalável e inclusive surgiram mais seguradores no mercado. Agora, quer dizer, tudo isso tem a ver com, a regularização da atividade. Nós sabemos que a atividade agrícola, de certa forma, encontrava-se, eu não diria marginalizada, mas que, pronto, dada a supremacia do setor petrolífero, de facto, que era a atividade agrícola estava um bocado, não diria esquecida, mas, pronto, de certa forma tinha, portanto, certas carências que, praticamente agora, nós sentimos que existem mais... inclusive as empresas privadas estão a crescer de certa forma, embora existem todas essas, mesmo com essas dificuldades que aqui o Sr. José Macedo apontou, que é a questão da desburocratização, etc, etc, mas acredito que existe um empenho por parte do Executivo, pelo menos na parte que tem a ver com o trabalho das instituições públicas, em criar o ambiente para que também as seguradoras desenvolvam. Agora, só que, quer dizer, tudo isso tem a ver com as seguradoras, embora exista uma seguradora pública, mas a grande parte das seguradoras privadas também poderão desenvolver esse tipo, que no fundo é mais um produto de uma seguradora, tal como existe, portanto, em outros países. Portanto, é uma coisa normal em outros países e que aqui em Angola, com certeza, também vai ser uma coisa normal. Agora, tudo depende do foco do negócio que as seguradoras, portanto, devem implementar. Eu acredito que quando a atividade agrícola estiver normalizada, quando houverem mais intervenientes privados a nível da agricultura, porque também é um facto que o seguro agrícola tem muito a ver também com a agricultura moderna, né? Porque, quer dizer, para o seguro funcionar, normalmente, quer dizer, o setor agrícola tem que ter empresas organizadas e é nesse formato de empresas ou de cooperativas que o seguro agrícola funciona. Agora, naturalmente que nós devemos... realmente, mais uma vez refiro a essa lei do investimento privado que foi recentemente aprovada, poderá dar com certeza vai dar um incentivo grande para o setor privado crescer e naturalmente o setor privado crescendo a nível da agricultura, acredito que as seguradoras vão buscar também esse negócio. O seguro agrícola também é um negócio das seguradoras. Seguradoras que, segundo se sabe, contribuem apenas por 1% do PIB. Muito pouco, se já há investimentos de 3 milhões, quer dizer que o seguro poderia ser muito interessante. Aqui uma nota para as nossas seguradoras. Mas também é preciso ver quer dizer, qual é o universo como é que está a agricultura, né? Quer dizer, se, por exemplo, a agricultura só participa com 0,2% para as exportações do país, naturalmente, nós temos que ver. Se nós formos a ver a nível do setor petrolífero, que são cerca de 98% das exportações, existem seguro as empresas petrolíferas têm seguradoras e digamos, é uma coisa normal no setor petrolífero existirem seguros. Agora, para um setor cuja contribuição é muito pouca e também o desenvolvimento do setor não é tão, principalmente o setor moderno, atenção, eu falo do setor moderno, que é o setor, como eu referi, empresarial e cooperativa, que realmente é desenvolvido, onde as seguradoras tenham, digamos, com quem, digamos, trabalhar.
Porque é muito difícil as seguradoras, portanto, fazerem seguro agrícola para camponeses, portanto, de uma agricultura de subsistência. É preciso sermos realistas nesse aspecto. Agora, que existe um campo grande para desenvolver, existe, mas é desde que o setor privado, empresarial, desenvolva, portanto, na agricultura, desenvolva também o seu espaço. Então é necessário mais investimentos para o setor da agricultura para que mais seguradoras naturalmente, se inclinem para este... Sim, naturalmente, e eu louvo também o esforço da Câmara do Comércio dos Estados Unidos de Angola. Eu sei que eles estão a fazer um trabalho no sentido do incentivo, do crescimento desse empresariado privado, as empresas privadas, especialmente também a entrada de mais empresas, portanto, estrangeiras, porque, no fundo, o problema aqui em Angola é que as nossas poupanças aqui são tão poucas, e falando assim em termos de macroeconomia, a nossa poupança interna é tão pouca, nós temos que ir buscar a poupança dos outros. Poupança dos outros, o que quer dizer? Temos que ir buscar o financiamento externo. E esse financiamento externo para entrar, mais facilmente entra com empresas vindo de fora. Portanto, nós temos que acreditar que realmente com o ambiente de negócio está-se a criar, e se nós formos a ver, principalmente está a acontecer agora nos países da América Latina, onde existem esforços atualmente bastante incisivos de atuação de determinadas agências, que é o caso, por exemplo, no Brasil, a Apex do Brasil, que é uma agência que capta investimentos e também promove exportações, que é o caso da ProColômbia, que é uma agência de captação de investimentos e também de promoção de exportações da Colômbia, o caso do ProEquador. Quer dizer, nós encontramos em países que têm mais ou menos características parecidas com as nossas, que é o país da América Latina, e que estão com expoentes grandes de desenvolvimento agora e com ações bastante importantes e que estão a ter efeito nas suas economias, no sentido realmente de se buscar captar investimentos, mas investimentos que alavanquem a economia. Portanto, não são investimentos tipo para criar a loja da esquina ou tipo, como se diz agora, a loja de Mamadou. Não, esse tipo de investimento não. Naturalmente é um investimento maior e no caso da agricultura realmente há uma necessidade grande de investimento e que nós temos que reconhecer. Eu só espero que, às vezes as pessoas dizem, não, na rádio diz isso, diz aquilo, falam quase sempre a mesma coisa. Não, eu acho que nós temos que ir ao fundo da questão. Que realmente o problema não é tão fácil assim, é muito complexo. E depois agora, quando nós pretendemos trabalhar com o mercado externo, nós temos que arranjar alternativas ao petróleo. E o mercado externo é muito complexo. É muito complexo, porque existem milhões de empresas a concorrerem. Lá fora existem milhões de empresas a produzirem e a concorrerem, quer dizer, para um mercado que também não é assim tão grande. No fundo, o mercado externo também tem as suas dimensões. Então, esse espaço aí realmente tem que ser coberto por empresas, que, claro, as melhores empresas é que fluem no mercado externo, conseguem vender no mercado externo. Então, nós temos que preparar-nos realmente para esse desafio. Eu acredito que muitas coisas estão sendo feitas agora e que existe um esforço grande do Executivo realmente para mudar esse quadro, porque o nosso futuro, digamos, já não, eu pelo menos na minha opinião, eu considero o nosso futuro não está só no petróleo, está em muito mais que a agricultura tem que oferecer. Obrigado. Sr. Macedo, os investimentos que são feitos já são avultados por aquilo que conhece e, naturalmente, voltamos à questão das culturas, em que já somos autossuficientes e as culturas que precisamos de olhar com mais atenção. Eu penso que a única cultura neste momento onde nós somos autossuficientes é a produção de banana. Penso que nas outras todos somos deficitários e todas elas têm espaço para se produzir para o consumo interno e muito espaço para produzir para a exportação. O que eu penso a nível da agricultura de Angola, e aí os parceiros americanos que quisessem vir investir nas culturas extensivas de produção de grãos e leguminosas. Hoje o mundo vive à volta do milho, da soja e um pouco do feijão. O país tem condições de grandeza, tem condições de clima naturais espetaculares, portanto precisa de investimento. A produção de milho, de soja, de feijão, de trigo, de cevada. Nós temos indústrias cervejeiras que vivem da importação de cereais. Eu não conheço ninguém a vender cereais para a indústria cervejeira. Depois é talvez o tipo de produção mais mecanizada e mais fácil de fazer.
a produção extensiva desses produtos, onde nós aqui em Angola reunimos condições excelentes. Há algumas iniciativas já de grandes produções, mas terá que haver muito mais para nós podermos passar a ser de facto exportadores de uma série de produtos e inclusive para se gerar uma indústria de transformação, uma agroindústria transformadora desses produtos forte, porque com a agricultura tem que haver desenvolvimento da agroindústria, não é? Exatamente. E a nível da agroindústria, os investimentos a nível da agricultura já são avultados? Já conhece alguns investimentos de grande monta? Sim, já há investimentos de grande monta. Não conheço muito dos resultados, mas dos investimentos já há. E algumas, são poucas, mas já há alguns investimentos de grande monta no país a nível da agricultura. De produção de cereais, essencialmente. Então faltam esses apoios para consolidar a formação, a tecnologia e naturalmente algum financiamento. E o financiamento. Porque sem o seguro agrícola é necessário maior injeção de capital. Correto, portanto cada um tem que depois aguentar-se com as consequências, não é? Nós temos tido alguns problemas normalmente sempre com intempéries nas estufas, portanto na produção das estufas, em que vêm pequenos furacões que destapam não sei quantas estufas, estragam culturas, essencialmente aí que o seguro deveria incidir mais para apoiar a agricultura. Ou seja, sem seguro fica mais difícil desenvolver, não sei? Fica mais difícil desenvolver. Até porque para captarmos investidores, o investidor pergunta, e seguro? Há seguro agrícola? Se não há, a pessoa por vezes não está na disposição de arriscar todo o seu capital a poder ser perdido. Portanto, é muito importante o seguro agrícola para o desenvolvimento da agricultura e para captar investidores. Muito obrigado, Dr. Carlos Pato. Em relação a isso, seguro agrícola, é importante que, digamos, essa primeira iniciativa tem que ser das seguradoras públicas, né? Porque nós sabemos que ainda é um negócio muito arriscado. Mas que, por outro lado, quer dizer, nós temos que estimular também o nosso empresariado nacional, que realmente, pronto, eu sei que existem receios, pelo menos dos empresários com quem eu falo muitas vezes, alguns ligados à agricultura, e tem essa coisa de dizer que isso da agricultura é empobrecer alegremente. Eu acho que esse mito aí deve ser mudado. Acho que, porque há muitos, aliás, exemplos de inúmeros países que há agricultores que enriquecem com a agricultura, que há empresários na agricultura que têm... claro, se estão a criar riqueza, também ficam ricos. Então é bom passar essa perspectiva de que realmente, tanto para os pequenos e médios empresários, há um espaço para aumento da riqueza e que, na agricultura, e que não devem vacilar em relação a isso. Agora, naturalmente, tem que encarar, sabemos que a agricultura é um setor de sacrifício. Quer dizer, não se vai pensar que vai fazer investir na agricultura e ganhar no ano seguinte, porque a agricultura, eu acredito que a agricultura não é de retornos rápidos, pelo menos acredito que são de retornos de médio prazo. Médio prazo quer dizer, vamos lá, de 3 a 5 anos. Então, quer dizer, nós, aliás, é bom saber que também o próprio INAPEM, o Instituto das Pequenas e Médias Empresas, tem feito um esforço de formação, embora que para a agricultura acho que não é assim tão, digamos, que eu saiba, a formação não tem sido assim tão divulgada, mas o que é um facto, que a nível da agricultura tem que haver essa, digamos, essa formação, porque já que nós temos esse déficit grande de pequenos e médios empresários na agricultura, naturalmente temos que fazer um esforço de formação, porque os empresários também precisam de formação. Atenção, nós sabemos que, embora muitos deles sejam empreendedores, portanto, aqueles chamados empreendedores natos, mas que mesmo para poderem, digamos, dar o salto, tem que também ter alguma formação. Portanto, é preciso também os empresários terem essa, digamos, sem estarem convencidos disso. Também precisam, além do espírito empreendedor, da boa vontade, do dinheiro que possam ter, mas também precisam de formação. Vamos então concluir, aproximamos-nos do fim do nosso debate, deixando naturalmente espaço para as contribuições dos nossos convidados. Vamos começar com as contribuições daquelas que são as recomendações do Dr. Carlos Pato.
Dr. Padre, após o que se falou, em conclusão, de que forma os Estados Unidos podem apoiar o desenvolvimento da agricultura em Angola e quais são as suas recomendações para que tal seja feito com sucesso? Bem, uma recomendação que, aliás, é uma coisa que eu tenho, digamos, falado muito sobre isso, é a questão das empresas americanas. Eles têm que estar aqui mais presentes. Portanto, existem milhões de empresas nos Estados Unidos. Acho que nós temos que fazer uma boa captação desses investidores americanos para virem investir em Angola. Portanto, e também a questão do financiamento. Portanto, nós sabemos que nos Estados Unidos existem determinados institutos, determinadas instituições de financiamento e que realmente poderão ser de uma ajuda para Angola, mas pronto, tem que ser também os nossos empresários aqui em Angola a ir buscar esses financiamentos. Portanto, há essas possibilidades e sabemos que são financiamentos com uma taxa de juros muito baixa, porque infelizmente... Refere-se ao crédito do Exim Bank. O Exim Bank é um exemplo, como também existe ao PIC e outras instituições americanas que também, portanto, dão esse financiamento. Agora, o que tem que haver é realmente trabalho, os empresários têm que se mover e têm que lutar por esses financiamentos, já que existem limitações muito grandes na nossa banca. Nós temos que reconhecer, a banca angolana tem muitas limitações e, claro, realmente os empresários têm que buscar outras fontes de financiamento e têm que batalhar por isso. Muito obrigado, Dr. Padre. As recomendações do Sr. Macedo, da AgroLíder, quais são as recomendações? De que forma os Estados Unidos podem apoiar o desenvolvimento da agricultura e quais são as suas recomendações? Os Estados Unidos é o país que melhor pode apoiar a agricultura em Angola pelo seu grau de desenvolvimento e de experiências. Quanto a mim, é preciso que se criem condições também para esses parceiros poderem vir investir em Angola. Penso que seja a melhor forma, as parcerias entre empresários angolanos e americanos de se poderem criar boas empresas em Angola. Também os financiamentos vindos diretamente para empresários angolanos poderá ser uma grande ajuda, ou vindo através de equipamentos, insumos, outras coisas, mesmo que não sejam os financiamentos em capital. Agora, é necessário criar algumas condições para esses empresários virem. Se um empresário americano que chega a Angola quer fazer uma fábrica, vai fazer aonde? Que condições tem a zona industrial? Ele pensa logo, mas eu vou fazer um buraco para deitar as águas residuais da minha fábrica, então vou contaminar o leito freático. Portanto, é preciso que as zonas industriais tenham energia, tenham saneamento, tenham arruamentos, tenham essas condições para as pessoas investirem. Porque hoje o mundo está de cabeça virada para o lado da preservação do ambiente. E as pessoas hoje não aceitam fazer uma fossa cética para pôr águas pluviais. Portanto, ele quer saber para onde é que vão os resíduos da sua fábrica, de que maneira são tratados. Na agricultura acontece um pouco o mesmo. Portanto, há que criar condições. As pessoas pensam, mas eu vou fazer uma fazenda, tenho que pôr aqui não sei quantos geradores. Repare, a AgroLíder na agricultura deve ter cerca de 100 geradores a trabalhar quase diariamente. A poluição que isso faz, os custos que isso fazem. Portanto, há que levar a energia às zonas que se pretendem desenvolver, quer seja Malange, quer seja o Kwanza Sul ou qualquer outra região do país. É preciso criar redes viárias em que as pessoas não sintam medo de andar numa estrada, que as pessoas sintam segurança a andar numa estrada. Portanto, estas para mim são as recomendações de criar condições para podermos trazer pessoas de um mundo muito diferente do nosso para cá, para nos ajudarem a desenvolver cá. Há que criar algumas condições, tem que haver consciência que as pessoas hoje não investem numa certa e determinada área se souberem que vão poluir. Portanto, tem que haver os meios de tratar os lixos, tem que haver os meios de tratar os resíduos adequados. Muito obrigado, Sr. Macedo, muito obrigado, Sr. Carlos Padre. Os nossos convidados para o debate de hoje sobre o tema como os Estados Unidos podem apoiar o desenvolvimento da agricultura em Angola. Esteve a ouvir o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América Angola. Passou agora para a minha colega Alice
Alice, muito obrigado por hoje. Obrigada, Joel. Acabamos de acompanhar o debate sobre o tema como os Estados Unidos podem apoiar o desenvolvimento da agricultura em Angola. Foram os nossos convidados, o administrador da Fazenda AgroLíder, Sr. José Macedo, e o economista Carlos Padre. É desta forma que nós concluímos mais uma edição do ZAC Magazine, mas não sem antes recordar-lhe que no próximo dia 4 de setembro, sexta-feira, marca esta data no seu calendário, na sua agenda, o diretor-geral da Total EP, Jean-Michel Laverny, será o convidado da 37ª edição do habitual First Friday Club, evento de convívio social entre executivos promovido pela Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola nas primeiras sextas-feiras de cada mês. O evento terá lugar já nesta sexta-feira, 4 de setembro deste ano, numa zona adjacente ao restaurante Jango Veleiro, e vai abordar o tema baixa do preço do petróleo, oportunidades de negócio, estratégia da Total para o mercado angolano. Agora sim, concluímos mais uma edição do programa ZAC Magazine. Já sabe, o nosso encontro está marcado para a próxima quarta-feira. Até lá, continuação de uma ótima quarta-feira. ZAC Magazine. Revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação. ZAC Magazine. O espaço que acabamos de ouvir é da inteira responsabilidade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola.